nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre aquilo que destrói os teus planos, aquilo que não deixa você prosperar, aquilo que tem travado a tua vida em um ciclo sem fim. Fica comigo nesse vídeo porque hoje você vai descobrir coisas que você nem imaginava que estavam travando a sua vida e você vai conseguir, a partir disso, destravar. Você vai conseguir sair desse ciclo de derrotas, de escassez, de sonhos não realizados, tá bom? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mestre da Cocriação. Eu sou a Cíntia e antes de prosseguir eu quero te pedir uma coisa. Esse conteúdo aqui é totalmente gratuito, você não paga nada para acessar ele. E a sua forma de colaborar é se inscrevendo aqui no canal, curtindo esse vídeo e também depois que ele acabar, você compartilhando ele com mais alguém, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre as frequências destrutivas. Frequências destrutivas é aquilo que eu chamo de vibrações, frequências vibracionais que destroem teus sonhos, que destroem a sua vida, que destroem a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz. E essas frequências, elas são muito perigosas. E eu vou te dizer o porquê e também vou te dizer como você sai disso. Bom, mas antes de explicar como você sai dessas situações, eu preciso te ajudar a entender como que você entra nelas. Vamos começar falando sobre quando acontece um episódio na sua vida e você cria uma mentira, você engana alguém, você mente para alguém. Essa mentira, tá? Ela carrega nela uma intenção. A sua intenção de esconder algo, omitir, ocultar algo negativo que foi feito, que aconteceu, que foi dito, que seja algo negativo. Então, você faz o quê? Você oculta aquilo com uma mentira. No entanto, essa mentira, ela carrega também a energia desse fato negativo que aconteceu. Então, a partir desse momento, você se amarra mais ainda nesse fato negativo, porque você envia ele adiante através dessa mentira. Você não corta ele. Porque quando você entra com a verdade e diz assim, me perdoa, eu errei, não deveria ter feito, fiz isso, isso, aquilo. Você acabou com aquilo ali, você dissipa aquilo ali. A energia começa a se desfazer. Aquela frequência, ela já começa a perder o poder e você para de vibrar nela. Mas quando você cria uma mentira para ocultar isso, você leva isso adiante, porque essa mentira carrega essa energia desse fato negativo. Então você está amarrado pela mentira. Outra frequência, a da vergonha. Aconteça o que acontecer, se você passa a se sentir envergonhado, pode ser até numa situação como essa que eu falei, por ter mentido ou por ter feito algo errado, você está numa frequência baixíssima. Porque a vergonha, ela é o desejo de não ser aquilo que você é. Porque, mas eu fiz uma coisa errada, mas eu não sou assim, não vou. Naquele momento você foi. E a vergonha, ela é uma negação, ela é um desejo muito forte de não ser. Você se envergonha tanto que o que você mais gostaria é de não ser aquele você daquele momento. Às vezes você se envergonha do que você tem, da casa, do carro, do seu trabalho. Então você nega aquilo que você é, porque tudo isso também é você. Entenda que isso tudo, seu trabalho, sua casa, o lugar onde você vive, o que você faz, são partes de você. Isso também faz parte de quem você é. E quando você se envergonha, é como se você negasse isso. E também demonstra que você não tem gratidão. Imagina você se envergonhar da sua casa, se você se envergonhar do seu trabalho,
daquilo que você tem, isso é de uma falta de gratidão muito grande. E a gratidão é uma das coisas pelas quais o universo mais responde positivamente. E se você não tem gratidão pelo que você tem, mesmo sendo pouco, como você vai ter mais? Outras frequências também muito perigosas, tristeza e medo. Às vezes a pessoa fica vibrando no medo do que pode acontecer, no medo de perder algo, no medo de não conseguir fazer, e isso leva ela também à tristeza, porque como uma pessoa que está com medo vai ficar alegre? Não tem como. O medo, ele luta contra a alegria. Ele já te leva para a frequência da tristeza. Ele anda junto, de mãos dadas com a frequência da tristeza. Então você estando vibrando nessa frequência, você só atrai aquilo que está no mesmo parâmetro vibracional. Então veja bem, além de tristeza e medo, muitas vezes você passou por situações que te magoaram. Por exemplo, pode ter sido traído, enganado, pode ter sido abandonado. E essas situações trouxeram tristeza e mágoa para o seu coração, que você não conseguiu perdoar. Então talvez você tenha desenvolvido raiva, até mesmo ódio por alguém. E aí, interessante é que por mais que você sinta isso por alguém, essa frequência está em você. Essa frequência está em você. Você é quem está vibrando nisso. E aí você vibrando na raiva, você só atrai o que está na mesma frequência da raiva. Entende como isso é perigoso? Então, quando eu falo de frequências destrutivas, eu falo desse tipo de sentimento e de emoções que fazem morada em você e que passam a compor o seu campo vibracional, porque você tem um campo vibracional, você é um campo energético e você está em constante vibração. Então, quando existem essas frequências muito baixas, como raiva, medo, angústia, mágoas, rancor, vergonha, quando existem situações com mentiras, com enganos, você acaba entrando em uma frequência que só atrai coisas, situações e pessoas que estão nessa mesma frequência. Conseguem entender? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que fica muito fácil para compreender como as coisas funcionam. Imagine que uma pessoa quer se relacionar, quer ter um namorado, tá? Uma mulher quer ter um namorado. Essa mulher, ela é uma pessoa que engana, que mente, uma pessoa de caráter ruim, que faz muitas coisas erradas, compra e não paga, pede dinheiro emprestado e não paga os outros, fala mal de outras pessoas. Então, essa pessoa aqui, ela quer um cara para a vida dela que seja honesto, trabalhador, justo, leal, bonito, que seja rico. Tudo isso ela quer. Ela deseja isso e ela pede isso pro universo, tá? Essa pessoa pede isso pro universo. Tu imagina comigo que sacanagem seria pro universo fazer essa pessoa aqui entrar nessa frequência dessa aqui? Que sacanagem que seria um cara leal, justo, honesto, trabalhador, rico, bonito entrar na frequência dessa pessoa aqui? Seria uma baita injustiça, né? Então o que que acontece? O universo é justo. Por isso que as coisas funcionam assim no universo, pela atração e por semelhança. Semelhante atrai semelhante. Essa pessoa aqui, ela pode até em um primeiro momento conseguir atrair essa pessoa aqui. Vamos imaginar uma situação. Ela, desse jeito que eu falei, e ele do jeito que eu falei também. Vão a uma festa e ela é uma mulher lindíssima. E ele, olhando para ela, fica encantado, se sente atraído pela beleza dela. No entanto, eles se conhecem melhor e a frequência não bate. Ele começa a se incomodar, por quê? Pelas coisas que ela fala,
pelo jeito como ela se comporta. E isso faz o quê? Repele. Você consegue entender? Existe uma passagem na Bíblia que diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Pessoas de frequência muito diferentes não andarão juntas, porque não ressoa, a frequência não bate. Você não consegue. Pessoas de frequência baixa podem até se sentir atraídas a estar na presença de pessoas de frequência mais alta, porque olham para aquelas pessoas e vê o brilho que elas têm. Mas ao mesmo tempo, como a frequência delas é muito baixa, o que elas começam a sentir? Inveja, vergonha, porque se sentem inferiores. Entende? E aqui, quem está numa frequência mais alta, sente o quê? Se sente incomodado, sente um incômodo. É essa sensação que a gente tem quando está em um local, em uma situação com pessoas de frequência muito inferior. Nos incomoda, a gente se sente incomodado, a gente não se sente à vontade. Então, isso faz haver a separação. Então, o que eu quero te dizer com esse exemplo que eu dei de relacionamento? Não só no relacionamento, mas na vida tudo é assim. Tudo emite uma frequência. Obviamente que com pessoas, com seres humanos, isso tem uma força muito maior, é um patamar diferente, né? Mas tudo tem frequência. E tudo o que você está vivendo na sua vida tem a ver com a frequência que você está emitindo. Por que você não consegue sair de um ciclo de derrotas? Por que algumas coisas insistem em dar errado? Por que algumas coisas se repetem? Porque você está em uma frequência que está atraindo isso para sua vida. Isso jamais entraria na sua vida se você mesmo não tivesse aberto a porta através da sua própria frequência. Porque uma frequência alta é uma porta bem fechada, é uma porta segura que te protege de coisas ruins, ou seja, de frequências baixas. Uma frequência alta não permite que coisas ruins entrem. A frequência alta, ela te protege. Obviamente que ela não tira o seu livre-arbítrio. Então, presta atenção. O que é que você precisa fazer para sair desse ciclo de dor? Esse ciclo de derrotas e de angústia na sua vida? Eu vou te dizer, presta bem atenção, porque isso pode parecer simples demais para você. Mas acredite, é isso o que funciona e é isso que vai te tirar do fundo do poço. Presta atenção aqui comigo. Se frequências baixas te levam a atrair outras coisas, pessoas e situações de frequência baixa na sua vida, você precisa mudar a sua frequência. E para mudar a sua frequência, você precisa entender em que frequência você quer estar e o que é que vibra em alta frequência. Dessa forma você vai entender que a partir do momento que você começar a vibrar em outra frequência, tudo que estiver nessa mesma frequência você vai atrair. Mas entenda que você precisa sustentar. Você precisa sustentar essa frequência. E aí entram alguns aspectos. Presta bem atenção. O que é que eleva a sua frequência? Eu vou começar aqui, pela gratidão. Faça diariamente exercícios simples de gratidão. Agradeça ao Criador por tudo que você tem. Não importa se é simples, se até mesmo você ainda acha pouco ou insuficiente. Ame o que você tem e agradeça pelo que você tem. Aceitação. Aceitação tem uma frequência bem alta. Aceitar aquilo que você tem, aceitar as situações, aceitar quem você é,
aceitar até mesmo a condição negativa em que você vive hoje. Porque aceitar não é querer continuar, não é querer permanecer. Aceitar é um gesto de dizer ao universo: eu sei que eu criei isso e eu aceito aquilo que eu criei, porque eu preciso receber de volta, eu preciso colher o que eu plantei. Mas a partir de agora eu escolho plantar outras sementes. A aceitação é você ser grato também, apesar de qualquer coisa. É você entender que nem sempre as coisas vão mudar na hora em que você desejar. E que existe um tempo, o tempo do fluxo do universo. E a aceitação também é sobre isso. Aceitar o tempo do Criador. Aceitar o tempo das coisas. Aceitar o tempo do fluxo. Outra coisa que eleva muito a sua frequência: paz. Sentimento de paz. Não importa o que você está vivendo agora. Não importa o que você acha que pode acontecer. Esteja em paz. Bota tudo nas mãos do Criador e entenda que Ele trabalha em teu favor. Então não se perturbe. Não perca sua paz. Tenha paz com os outros. Evite dissensões, evite falar mal de outras pessoas. Isso transforma muito a sua frequência. Tenha paz com os outros. Não revide. Dê o outro lado da face, como o mestre ensinou. Esteja em paz com as pessoas. Não seja uma pessoa que está sempre em rixa, sempre procurando dissensão, sempre procurando desentendimentos. Tenha paz com todos ao teu redor. Nossa, você vai ver como isso vai mudar muito a sua frequência muito rápido. Outra coisa, quarto, a alegria. A alegria é uma escolha, então escolha estar alegre. Escolha ser uma pessoa positiva e feliz. Mesmo nas pequenas coisas. Acordou de manhã, alegria por ter acordado. Vai ter que sair para trabalhar, alegria porque tem um trabalho. Vai tomar café da manhã, tem pouco, tem muito, não importa, você tem alimento. A alegria pelas pessoas que você tem na sua vida. Não tem pessoa, está sozinho, pelo seu pet. Alegria, você não tem nem pet, alegria porque você tem um Criador que te ama muito e um mestre que trabalha muito por você. A alegria tem uma frequência altíssima, então escolha estar alegre. Quando acontecerem coisas ruins, tira o teu pensamento das coisas ruins e volta ele para coisas boas. Pense nas coisas boas que já aconteceram, pense nas coisas boas que você tem. Não deixe a tristeza fazer morada no seu coração. E para terminar, o quinto, o amor. Uma das frequências mais altas de todas. O sentimento mais sublime, mais curador, mais lindo que existe. O amor. Tenha amor pelas pessoas, pelos animais, pela natureza, pelo teu Criador. Amor pelas suas coisas. Não apego exagerado. Não aquele amor de amar acima de tudo os bens materiais. Não é isso. Amor, cuidado. Cuidado com aquilo que é seu. Ame sem medida, escolha amar. Escolha amar até mesmo quem te fez mal. Quem fez algo contra você, ame, é uma decisão. O amor, a Monja Coen que diz isso. Nunca me esqueço, vi um vídeo dela e isso foi uma virada de chave na minha mente, quando ela falou sobre isso. Ela estava falando de relacionamento e ela disse assim: nós podemos amar muitas pessoas na nossa vida, não existe o amor da sua vida. Não existe o amor da vida. O amor não é uma pessoa, o amor é um sentimento que a gente decide ter. A gente escolhe ter. E aquilo ali para mim foi muito revelador, então ressoou com outras coisas que eu já acreditava sobre o amor. Sempre vi o amor como uma decisão também. Então, eu digo isso para você hoje também. Ame. O amor, ele é um sentimento que você tem em você, porque ele é da nossa essência divina.
Então você escolhe dar ele a quem você quiser. Então escolha dar amor, porque é isso que vai voltar para você. Então, para sair dessa frequência destrutiva que tem empacado a sua vida, que tem colocado um atraso nos teus sonhos, que tem deixado você num ciclo sem fim, mude a sua frequência. Experimenta, anota cada sentimento, cada emoção das quais eu falei aqui e exercita isso diariamente na sua vida. E você vai ver que em uma semana você já vai começar a notar diferenças. Em um mês você vai notar muita coisa diferente na sua vida. E a longo prazo as transformações vão ser gigantescas e maravilhosas. Eu te prometo. E eu quero que você volte aqui nesse vídeo para me contar, tá bom? Eu te agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Peço mais uma vez que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixa teu comentário e também o teu like. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.